crianças, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Espero que todos estejam aproveitando esses dias difíceis a qual estamos vivendo para refletir acerca das coisas do Senhor. Nós, os professores, estamos com muita saudade de cada um de vocês, tá bom? Hoje nós estaremos abordando a lição de número 162, tá bom? Vamos estar lidando uma lição do livro de Daniel, tá bom? Então, para essa lição, eu peço a vocês que abram suas Bíblias em Daniel capítulo 5, por favor. Você que não consegue abrir a Bíblia nessa passagem, é importante que você tenha a Bíblia em mãos para você acompanhar os versículos que será lido nesse momento. E por isso eu falo a vocês que peçam auxílio dos seus pais, para que vocês possam acompanhar a leitura, tá bom? Então nós vamos ler a passagem de Daniel capítulo 5, versículos de 1 a 8, tá bom? Daniel capítulo 5, versículo de 1 a 8, que diz assim: O banquete do rei Belsazar. Versículo 1 diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata de Nabucodonosor. Seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: Qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Bem, que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Crianças, nós bem sabemos que existem muitas pessoas que são rebeldes contra o Senhor nos nossos dias, pessoas que fazem muito mal contra outras e contra si mesmas. Não é verdade? Nós vemos esse exemplo de várias e várias pessoas na televisão, próximo à nossa residência, próximo onde nós moramos, pessoas que fazem coisas horríveis aos olhos do Senhor, não é verdade? Pessoas que ofendem ao Senhor com pecados e com palavras, pessoas que zombam de Deus. Nós vemos vários exemplos de pessoas assim, mesmo na infância, crianças que são assim, mesmo na adolescência e também muitos e muitos adultos. Porém, isso não é novidade em nossos dias, isso também era comum na antiguidade. Nós podemos ver ao longo da história muitos homens poderosos que foram ricos e, ao dizer assim, poderosos aos olhos dos homens, de grande autoridade, por assim dizer, que foram muito rebeldes contra as ordenanças do Senhor. Não é verdade? E aqui nessa lição nós podemos ver um homem também que ele tinha grande autoridade, muitas riquezas,
e que viveu uma vida assim também aos olhos do Senhor. E o Senhor permitiu registrar essa história para que nós tivéssemos grandes lições em nossas vidas. Okay? Então vamos aprender sobre ela. Vamos aprender essa maravilhosa passagem das Escrituras e aplicá-la em nossos corações. Pois bem, a lição de hoje, crianças, é sobre o rei Belsazar. O rei Belsazar foi um dos sucessores no reino babilônico. Logo depois do rei Nabucodonosor, teve outro sucessor, que reinou a Babilônia durante um período de tempo. E logo após este reino veio o rei de Belsazar. Ele era o rei do maior império do mundo, que tinha o maior domínio, que tinha o maior exército, as maiores riquezas. Ele se exaltava muito, esse rei. Um homem que realmente zombava das coisas de Deus. E nós podemos ver aqui que ele promoveu a festa. O rei Belsazar, ele promoveu uma festa, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Fez um grande banquete, na verdade. Nesse banquete ele convidou cerca de 1000 pessoas aproximadamente, estavam ali festejando, com diversas coisas horríveis aos olhos do Senhor, naquele banquete, naquela festa. A Bíblia diz que ele não se contentou apenas naquelas zombarias e naquelas transgressões. Ele quis realmente ofender ao Deus de Israel. E ele falou para os seus servos, os seus empregados, trazer os utensílios da casa do Senhor para que eles pudessem utilizar o banquete. Para que eles pudessem realmente zombar do Deus de Israel, confrontá-lo realmente. Que coisa horrível, na verdade, como nós podemos ver nessa ilustração. Nós não conseguimos imaginar nada tão pior, tão horrível aos olhos do Senhor do que uma ofensa direta a Ele, uma blasfêmia, xingamentos, coisas tão horríveis aos olhos do Senhor. E assim ele fez, o rei Belsazar. E como diz a palavra do Senhor, apareceu o que ali? Apareceu uma mão enquanto eles estavam se confraternizando, se alegrando. Uma mão apareceu e eles ficaram totalmente atônitos. Atônitos com aquela aparição. Como diz a palavra do Senhor, de forma que o rei perdeu o seu semblante. O que quer dizer isso? Que ele realmente, a sua face de alegria se entristeceu automaticamente ao ver aquela cena, aquela imagem de uma mão escrevendo sobre a parede. E aí trazer grandes lições a ele, e trará também grandes lições a nós. Mas como nós podemos ver aqui antes da prosseguimento da lição, as consequências de um coração orgulhoso aos olhos do Senhor. Muitas pessoas se vangloriam dos seus pecados, assim como foi o rei Belsazar, e acham que vai ficar por isso mesmo, acham que o Senhor não vai considerar esses pecados, e acham que o Senhor não olha para elas mesmas e zomba do Senhor. Será que você conhece alguém assim? De uma pessoa que zomba das coisas do Senhor? Será que você pode ver algum amigo, algum colega de classe, algum primo ou irmão que zomba das coisas do Senhor, faz piada desse acota, como se Deus não existisse? Será que você conhece alguém? Ou então será mesmo que você é assim, que diante das lições da escola da manhã ou de qualquer lição que possa trazer a você, os seus pais, você leva como uma brincadeira? Ou você não considera essas coisas como sendo a verdade de Deus?
a palavra que é eterna, uma lição que o Senhor traz para todos os homens e você considera como uma brincadeira qualquer? Será que você também faz pouco caso das palavras do Senhor? Será que você também é assim? Que você possa refletir, criança, porque nós vamos ver nessa lição de hoje a grave consequência do pecado do rei Belsazar. E nós podemos ver aqui, através dessa mão, um escrito. E qual que era o escrito que trouxe sobre a parede? Foi esse. Nós podemos ver aqui nessa ilustração. Mene, Mene, Tekel, Peres, como diz a Bíblia. E tem um significado. Nós podemos ver aqui. Deus disse: o teu reino está contado e acabado. Mene. O próprio Senhor escreveu sobre a parede uma lição ao reino de Belsazar, diante do tamanho orgulho, diante de tamanha rebeldia, diante de tamanha afronta contra o Senhor. O reino dele seria contado e acabado. O pesado e foi achado em falta, foi pesado em balança, e foi recusado pelo Senhor. E por fim, o reino dele seria dividido e dado aos medos e persas. Quando ele viu aqueles escritos sobre a parede, ele não conseguiu entender. Ele chamou os astrólogos da época para tentar adivinhar aquele código que estava sobre a parede. E ninguém conseguiu entender. Porém, Daniel, na qual era servo do Senhor, que estava exilado na Babilônia, nos cativos de Judá, ele que serviu ao Senhor de todo o seu coração, era como um profeta, foi um profeta naquele reino, naquela situação na qual ele se encontrava. E o Senhor usou para descodificar aqueles símbolos e pôde trazer os significados para o rei. E naquele mesmo dia, depois daquela mesma interpretação de Daniel, naquele mesmo dia ele morreu. Essa foi a lição na qual chegou sobre ele. Diante de tantas afrontas, diante de tanta soberba, de tanto orgulho, o Senhor deu fim ao reinado dele. E naquele mesmo dia ele veio a óbito, ele faleceu pela mão de Dário. Então, o seu reino chegou ao fim. Essa lição, crianças, é de grande importância para nós entendermos qual é o fim daquele que segue o seu próprio coração pecaminoso, daquele homem que negligencia as advertências do Senhor e desobedece ao Senhor. Nós podemos ver as consequências aqui. Será também que você negligencia as ordenanças, os mandamentos do Senhor também, da mesma forma? Será que você faz pouco caso dos mandamentos de Deus e não considera? Zomba? E qual será o seu fim, criança? A Bíblia já nos alerta sobre isso. O fim será a morte, será a perda total. Se nós desconsiderarmos os mandamentos do Senhor e as ordenanças dele, certamente ele se afastará de nós. E nós teremos as consequências dos pecados sobre as nossas cabeças. E grande será a nossa queda, crianças, porque será uma morte eterna distante dos caminhos do Senhor. Crianças, que nós possamos refletir através dessa trágica passagem os nossos pecados,
e ir de encontro ao seu arrependimento de pecados, e abandoná-los, e implorar por perdão, porque o Senhor conhece cada um dos nossos caminhos, crianças. Então nós temos que ir a Ele urgentemente, dizendo: Senhor, perdoa-nos, perdoa nossos pecados, perdoa os meus pecados e dê-me uma nova vida. Amém, crianças? Que o Senhor aplique essa mensagem nos vossos corações. E que durante a semana vocês não venham a esquecer delas, mas sim refletir e considerar. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar agora com o hino de número 46 do nosso cenário para a vossa reflexão. Tá bom? Até mais.